Já começou o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 1h11. Hoje, na bancada comigo, Kate Almeida, John Coutrin, eu, Eduardo Ericeira, aqui na apresentação do JD Primeira Edição. Agradecendo sempre o carinho da audiência, você que nos acompanha aqui pela TV Difusora, seguindo aqui com muita informação, levando muita informação para você. Você fica muito bem informado acompanhando a programação aqui da TV Difusora, tá ok? Obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha aqui na nossa capital, São Luís, Grande Ilha e também em todo o interior do estado. Ficando muito bem informado aqui, daqui a pouco a gente vai girar aqui com o John e com a Kate. Hoje o Gesael não está aqui, mas daqui a pouco tem os bastidores da política, a gente levando o que há de informação importante para você que nos acompanha, tá ok? 1h12, já estamos no ar com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e vamos aos destaques de hoje. Olha, vai ser velado, triste notícia, né? Amanhã em São Luís, o corpo do filho do senador Roberto Rocha, que morreu nesta madrugada em São Paulo. Desde 2018, Paulo Roberto Rocha Diniz lutava contra um câncer. Governador Carlos Brandão, prefeito Eduardo Braide, os senadores Everton Rocha e Elisiane Gama, além de vários outros políticos, outras autoridades políticas aqui do estado do Maranhão, se manifestaram, emitiram nota de pesar a respeito da morte do jovem. Deputado Iglesias Moisés confirma que deve deixar o PSB depois de declarar voto favorável à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai seguir acompanhando essa situação e vai trazer mais detalhes aqui no JD1. Enquanto isso, Rosiana Sarney e Zequinha Sarney declaram voto em Lula. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, a primeira edição que já está no ar. Uma hora e 13 minutos e a gente já começa aqui com a informação, inclusive trazida agora pelo Ciro Mineiro, que participa aqui ao vivo conosco, que será velado amanhã em São Luís, o corpo de Paulo Roberto Filho, filho do senador Roberto Rocha, que morreu nesta madrugada depois de uma luta intensa contra o câncer. O Ciro está ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito deste assunto lamentável, né, Ciro? Boa tarde a você. É isso mesmo, viu, Eduardo? Uma triste notícia, até porque os veículos de comunicação, nós acompanhávamos toda essa situação por qual passava o Paulo Roberto, o filho do senador Roberto Rocha, já há algum tempo, claro, sempre desejando que ele se recuperasse, tivesse um tratamento exitoso, mas infelizmente nessa madrugada o Paulo Roberto acabou falecendo lá em São Paulo, onde ele estava realizando o tratamento. Importante a gente destacar, Eduardo, que o corpo do jovem, Paulo Roberto, deve chegar à capital maranhense na madrugada de hoje para amanhã. E esse velório deve acontecer durante todo o dia de amanhã, todo o dia de sexta-feira, aqui na capital maranhense, oportunidade em que amigos e familiares vão poder se despedir dele. Agora é importante também, Eduardo, a gente destacar que o filho do senador Roberto Rocha, o Paulo Roberto, já travava essa luta contra esse câncer desde 2018. Ele descobriu esse câncer depois de uma partida de futebol. Ele estava jogando com amigos e teria recebido uma bolada durante a partida de futebol. Foi levado para o hospital sentindo fortes dores e durante a realização de exames, então se descobriu que ele tinha um câncer na região dos rins. Como a gente falou ainda há pouco, ao ser constatada essa doença, ele foi para São Paulo, onde iniciou o seu tratamento no Hospital Albert Einstein. Na primeira fase, ele retirou o tumor e iniciou o tratamento quimioterápico, que debilitou bastante o paciente, no caso o Paulo Roberto, e durante todo o ano de 2018. Importante também a gente destacar que nas eleições de 2018, o senador Roberto Rocha também concorreu, na época, ao cargo de governador do estado e quase desistiu de concorrer nas eleições por conta do tratamento do filho, mas foi incentivado pelo próprio filho a seguir em frente, a continuar com a sua campanha na época, em 2018. Ele se recuperou naquela época e em maio de 2020, no auge da pandemia, Eduardo, ele descobriu um novo câncer, um novo tumor no organismo. Dessa vez, uma biópsia indicou a presença de um tumor raro.
A descoberta ocorreu após o filho do senador maranhense ter sentido fortes dores abdominais. E desde então, Paulo Roberto iniciou um novo tratamento, né, para combater o câncer. Ele, em 2022, ele comemorou, inclusive, juntamente com seus amigos e familiares, né, que não havia mais indícios do câncer no seu organismo, né, só que no dia 7 de agosto, durante todo o mês de agosto, ele, realizando exames, ele descobriu que o tumor havia voltado. Importante a gente destacar que no dia 7 de agosto ele fez sua última aparição pública, quando acompanhou a esposa em um show que aconteceu aqui na capital maranhense, mais precisamente no estádio Castelão. Como a gente disse ainda há pouco, o Paulo Roberto descobriu, né, esse novo tumor, né, em agosto desse ano, e desde então ele retomou o tratamento. Esse tratamento que vinha sendo realizado também no Hospital Albert Einstein, né, e sempre recebendo o apoio da sua esposa, a também comunicadora, jornalista Carol Carvalho, e também do seu pai, né, o senador Roberto Rocha, que também, né, chegou a falar durante esse período de campanha, muitas vezes pensou até em parar, né, em desistir com a campanha, mas mais uma vez foi incentivado pelo filho a continuar os seus trabalhos, né, exatamente para que pudesse, de alguma maneira, concorrer, de fato, nas eleições de 2022. Importante a gente destacar mais uma vez que Paulo Roberto faleceu essa madrugada. Ele será trazido para São Luís e deve chegar aqui na capital maranhense na madrugada de hoje para amanhã, e amanhã o velório que deve acontecer aqui na capital maranhense, em que familiares e amigos vão poder se despedir aí de Paulo Roberto. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. E claro que a gente vai atualizando aqui ao longo da nossa programação, amanhã também acompanhando e atualizando também os familiares, amigos, enfim. O povo maranhense em geral, afinal é uma figura pública, filho também do senador Roberto Rocha, uma pessoa muito conhecida também, marido da nossa querida comunicadora, né, também que da categoria, a Carol, que deve estar com o coração dilacerado agora, e a gente lamenta muito, claro, a gente estava acompanhando essa luta. Obrigado, Ciro, pelas informações. A gente traz mais informações, claro, ao longo da programação, falando inclusive do velório, que deve ser realizado amanhã. E falando mais sobre esse assunto, a assessoria do senador Roberto Rocha informou sobre a morte do filho do senador em uma nota postada no Instagram. Vários políticos se manifestaram sobre a morte do jovem. Nós vamos colocar aqui, inclusive, algumas dessas informações. Tá aí, essa é a postagem que foi feita no Instagram, logo hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã, já que o filho dele, né, do Roberto Rocha, faleceu na madrugada já de hoje, travava essa luta contra o câncer, essa doença terrível que aconteceu. Vamos ler aqui a nota. A assessoria do senador Roberto Rocha comunica o falecimento do Paulo Roberto Diniz Rocha, filho do senador Roberto Rocha, em decorrência de um câncer contra o qual ele lutava há mais de 4 anos. Paulinho, como era mais conhecido, tinha 31 anos de idade e estava internado desde setembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele era casado e deixou um filho de 4 anos de idade. Sua memória ficará em nossos corações e ele para sempre será lembrado pela alegria, tenacidade, coragem e o amor que espalhou entre todos os que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve. O Ciro já atualizou aqui, inclusive, essas informações, mas, como eu disse, ao longo da programação, a gente certamente vai trazer aqui no JD1, também no JD segunda edição e no nosso portal, rádio também. Amanhã a gente vai certamente seguir acompanhando também toda essa situação e, mais uma vez, lamentamos, né, os pêsames aqui a todos os familiares, amigos aí do jovem, né, que acabou falecendo. A gente tem agora as manifestações de várias autoridades políticas, enfim, deputados, senadores. A gente vai começar com o Twitter, que foi na manhã de hoje, aí as redes sociais praticamente falando sobre esse assunto, na sua grande maioria aí as autoridades políticas aqui do estado do Maranhão, tanto que inclusive foi a oposição ao senador Roberto Rocha na eleição deste ano, que inclusive abandonou a campanha praticamente já no final, na reta final, para ficar ao lado do filho. Agora a gente já sabe, imaginando também por quê, né? Situação bastante delicada. Mas a gente começa com o Twitter do governador Carlos Brandão, que se manifestou a respeito da morte na manhã de hoje, e ele escreveu o seguinte: minha solidariedade ao senador Roberto Rocha pelo falecimento de seu filho, Paulo Roberto Diniz Rocha. Como pai, compreendo a dor deste momento. Que Deus
possa dar força e conforto à família e aos amigos. Daqui a pouco a gente vai mostrando aqui a manifestação de vários políticos, como eu disse na manhã de hoje, mas vou começar a girar aqui com o John Coutrin e a Kate Almeida para falar sobre esse assunto. Kate, boa tarde. A gente acompanhou, né, estava acompanhando todo esse drama que foi vivido não só pelo senador, mas por toda a família, claro, amigos, enfim, acompanhando esse drama, lamentavelmente, que culminou com a morte do filho do senador. A gente lamenta muito, mas a gente estava acompanhando também essa situação, não é isso, Kate? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao John Coutrin, a você que acompanha a gente pela TV. John e Eduardo Ericeira, na verdade, né? A gente deu com exclusividade, né? Pela TV, nós somos o primeiro veículo que saiu com a notícia hoje pela manhã, infelizmente, né? Porque a gente imagina apenas a dor que essa família está passando, mas a gente de fato não sabe, né? Só a família, né? E todo esse tempo, afinal de contas, já ao longo de quase 5 anos eles vêm lutando, né? Contra esse câncer, que na verdade é uma realidade que dilacera muitas famílias espalhadas aí por todo o mundo. Mas de uma forma muito particular, né? A Carol, a Carocha, como é conhecida carinhosamente, nossa amiga, né? Da comunicação, ela que é uma profissional ímpar e que é minha amiga também. A gente sabe que vinha acompanhando o esposo ao longo de todo esse tempo. Eles que têm um filho também, ela que abriu mão, né, de muitas coisas para poder acompanhá-lo. E agora, infelizmente, né, o desdobramento aí é essa fatídica notícia. Claro que a gente se solidariza, claro que a gente externa o nosso carinho, as nossas orações, porque nesse momento a gente sabe que a única coisa, né, que alcança é, de fato, a oração. Mas foi uma batalha, né, como você disse ainda há pouco. Pela segunda vez, o próprio senador Roberto Rocha, ele se distancia, né, da primeira vez lá em 2018, ele passou por essa situação, teve que enfrentar uma campanha nessas circunstâncias e agora abdicou nas últimas semanas da própria campanha, porque sabia que o estado de saúde do filho merecia cuidados e tinha que estar naquele momento mais próximo. Uma decisão muito acertada, afinal de contas, a gente está observando agora o desfecho e claro que a família, né, o sentimento, o amor, a proximidade, nesse momento era o mais importante. E a gente falta, inclusive, palavras para que a gente possa externar aqui o que de verdade, né, poderia alcançar essa família, mas, de fato, a nossa oração possa chegar num conforto para essa família que certamente vai precisar de muito carinho para poder se recompor nos próximos dias. Vamos a mais 2 manifestações, antes de eu chamar aqui o John Coutrin, quem também aí utilizou as redes sociais para falar sobre o assunto. Foi o vice-governador eleito, ex-secretário de Educação do Estado, o Felipe Camarão. A gente vai colocar agora na tela. O Felipe Camarão também se manifestou sobre esse fato lamentável. Minha solidariedade ao senador Roberto Rocha, inclusive marcando aí, né, o senador como pai, também se manifestando como pai, né, assim como a gente acompanhou o Carlos Brandão como pai, também Felipe Camarão como pai. Sei que não há amor maior do mundo que o amor aos nossos filhos. Meus sentimentos pela perda de Paulo Roberto, que Deus receba no reino e possa consolar toda a sua família. Receba meu carinho também o Beto Rocha Júnior, que é irmão, né? É irmão do Paulo e filho também, claro, obviamente, do senador Roberto Rocha, marcando o senador e também o Roberto Rocha Júnior, que inclusive já foi ex-vereador aqui da capital, figura também bastante conhecida. Vamos só acompanhar também mais um Twitter, antes de eu chamar o John Coutrin. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, também se manifestou sobre esse fato. Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento do filho do senador e amigo Roberto Rocha, Paulo Roberto Diniz Rocha. Neste momento, rogo a Deus que console a todos da sua família e os inúmeros amigos do Paulo. A nossa oração continua por vocês. Está aí então também a manifestação do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. John Coutrin. Boa tarde, John. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos. Só quem está numa situação deve saber a dor, não é? A gente só imagina, não é? Não tem nem noção que realmente... colocou, é muito difícil, né? Muito difícil, a gente coloca no lugar da pessoa, a gente só imagina o que é uma dor, e mais, ainda mais, não é? Porque esse sofrimento ao longo dos anos, não é? Porque primeiro se descobriu, né, já aquele impacto muito grande, depois houve o tratamento
e, a princípio, uma cura, né? E depois a volta, né? Um sofrimento muito grande, um desgaste para a família. Mas o Paulo foi muito firme, foi um lutador, né? Um guerreiro, o Paulo. Sempre sereno. Sereno, tranquilo, né? Aquela pessoa que nunca desistiu da vida, que lutou até o último momento contra essa doença. A gente sabe da luta dele, né? Quem acompanhou. E a gente, nesse momento, só tem Deus para dar força à família, né? Para consolar, porque é uma situação muito difícil. Uma pessoa tão jovem, 31 anos de idade, a flor da idade, né? Todo um futuro pela frente. Uma pessoa do bem, quem conhece o Paulo sabe que era uma pessoa muito do bem, uma pessoa, né, que se dava bem com todo mundo, que ali era uma pessoa muito tranquila, né? E com certeza também fará falta também ali a toda a sua família, né? A gente sabe que essa questão do câncer é muito delicado, como se fala de cura, né? Alguns médicos entendem que só pode falar de cura depois de 5 anos, né, se não houver a reincidência. Mas o Paulo estava sendo tratado pelos melhores médicos do país, se não o melhor médico do país, no melhor hospital do país também. Né? E aí isso também ajudou a prolongar, foi prolongado o tratamento. Chegou-se aí até a qualidade de vida dele, ajudou bastante. E como o próprio Ciro falou lá no começo, né, que foi curado no local, o tumor sumiu no local, mas apareceu em outro, né? Começou no fígado, depois começou nos rins, depois foi fígado, estômago. A gente sabe que é uma doença, infelizmente, né? Eles tratam no local e se alastra para outro local, aparece... É silenciosa, né? E é silenciosa. Ele descobriu jogando uma partida de futebol, por exemplo. Exatamente, né? A importância de a gente estar fazendo todo o tempo check-up, cuidando da saúde também, de fato, né? Com certeza, né? A pessoa pensa, que é jovem, né? Mas o Roberto Rocha também, a gente destaca também a postura do Roberto, né? Na campanha, que se manteve firme também. Muito forte, né, o Roberto, né? Muito forte, o Roberto Rocha. Tem que destacar isso também. Claro, ele só deixou a campanha quando os médicos chamaram a família e disseram que não tinha mais jeito, né? E eu queria, João, fazer um adendo à sua fala, que eu me recordo aqui, que durante esses dias de campanha, e aí me refiro novamente à própria Carol, ela numa das postagens, inclusive no momento em que eles foram bastante atacados, né? Que saíram algumas fake news de que o estado dele tinha piorado, e inclusive que ele já teria ido a óbito há alguns dias atrás, né? Ela se manifestou, precisou ir se manifestar nas redes sociais, ainda tendo que conviver, né? Que lidar com tudo isso, precisou ir desmentir, e naquele momento ela disse, né? Que ele, o Paulo, junto com o pai, fizeram uma espécie ali de combinado, né? Ela disse que o Paulo disse para ele que não era para ele abandonar a campanha, que ele venceria de um lado e ele venceria do outro, né? Então, algo muito marcante. Perfeitamente, que é bem colocado, né? Então, o Roberto cumpriu a missão, né? Cumpriu a missão dele. Por outro lado, cumpriu a missão dele. O Paulo ficou ali lutando, travando uma dura batalha contra essa enfermidade, né? Mas Deus está ali com eles nesse momento, né? Deve estar confortando, consolando a família, dando força para o Roberto. Toda a nossa solidariedade, né, nesse momento, a toda a família, né, do senador Roberto Rocha, para que ele possa conseguir enfrentar essa situação. É muito difícil, a gente sabe disso, né? Uma situação que demanda tempo, né, que vai... Aí a família toda precisa estar unida nesse momento, né, um dando força para o outro. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil essa situação. Havia muita fé por parte também de todos os familiares, né, da esposa, do Roberto, muita fé em Deus em relação a essa situação, mas Deus sabe o que faz, né? Então nossa aqui toda solidariedade, consternação, mas também apoio à família do senador Roberto Rocha. É por isso que tem aquela questão de permaneçamos na fé, né? Isso. Independentemente de qualquer coisa, permaneçamos na fé. Vamos acompanhar mais 2 twitters também de autoridades que se manifestaram aqui. O senador o Everton Rocha e também a senadora Elisiane Gama se manifestaram. O senador o Everton se manifestou. Você pode colocar aqui nessa tela? Isso, obrigado, Tiago. Nessa tela aqui é melhor para eu ler. Aquela ali é um pouco complicado para eu ler. Se você puder colocar nessa tela aqui, para mim fica mais fácil a manifestação. Isso, obrigado. A manifestação do senador o Everton também. Lamento profundamente a notícia do falecimento de Paulo Roberto Rocha, filho do senador Roberto Rocha. Ele lutou bravamente contra o câncer, mas os planos de Deus eram outros. Desejo força e paz a Roberto Rocha e Ana Cristina, que vivem neste momento a pior dor que os pais podem sentir. Vou já falar sobre essa questão em relação ao pai e filho, porque todos falaram sobre essa situação, né? Todas as manifestações envolvendo essa questão de pai e filho. Completando aqui o que o senador Everton colocou, minha solidariedade também à esposa de Paulo Roberto, Carol,
a seu filho, aos irmãos Roberto Rocha Júnior, Gisela, Amanda e a toda a família. Que Deus traga consolo aos corações de todos e receba Paulo Roberto em sua paz. Vamos colocar também aqui a manifestação da senadora Elisiane Gama, Tiago, colocar aqui a senadora Elisiane Gama, que também se manifestou pelas redes sociais. Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Paulo Roberto Diniz Rocha, filho do senador Roberto Rocha. Paulo lutou bravamente mais de 4 anos contra um câncer e estava internado desde setembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tinha 31 anos, era casado e deixa um filho de 4 anos. Minha solidariedade à família e amigos nesse momento de grande perda. Meu abraço fraterno ao senador Roberto Rocha e sua esposa Ana Cristina. Que Deus conforte os corações. Vamos finalizar logo, colocar vamos comentar mais um pouquinho aqui, deixar os 2 últimos aqui que a gente separou também. Kate e John, fiquem à vontade, mas eu percebo assim que todas as manifestações envolvendo essas lideranças políticas, eles falam justamente sobre essa relação, né? Inclusive deixam a política de lado, como tem que ser, porque a família é o mais importante, a família é o maior bem. Claro, estar com saúde é o fundamental, estar em família é o fundamental, que é o maior bem que Deus pode nos dar, é estar bem a nossa vida, né, com saúde e ao lado da nossa família, que é o principal. Às vezes a gente até comenta passar muito tempo aqui trabalhando, né, muito tempo no trabalho, e quando a gente tira esse tempo para poder ficar com os nossos filhos, enfim, pais, mães, família, que é o principal, a gente até fica alegre, fica feliz por conta disso, sabe que trabalho é importante, mas estar ao lado da família é fundamental e é o mais importante. Então, acho que os políticos que se manifestaram, as pessoas estão pensando nesse momento que, de fato, estar com a família é o mais importante nesta vida, né? Neste plano, não é isso? Na verdade, Eduardo Ericeira, você recebeu uma notícia como essa, independentemente de você estar próximo, ser próximo, impacta, né? É impactante, porque minimamente leva a gente a refletir, né, sobre a qualidade do tempo, sobre a importância da família, sobre a importância da própria saúde, de estar atento o tempo todo, leva a gente para uma série de reflexões, né? E quando você fala aí sobre a manifestação das autoridades públicas, né, é claro que essa relação, né, de família é extremamente importante e tem que vir sempre em primeiro lugar. Eu destaco, inclusive, mais uma cena, né, dessa família que chama a atenção, talvez o John concorde comigo, que é a discrição, né? É uma família muito discreta no sentido de não utilizar esse viés político para nenhuma outra finalidade. Olha, veja, né, o Paulo, infelizmente, lutou, perdeu agora esta batalha terrível contra o câncer, que é uma situação que acomete milhares de pessoas. Essa realidade aqui no Maranhão é uma realidade muito dura também. Infelizmente, nós não temos tantos equipamentos que possam alcançar essas pessoas, né, que é algo que precisa ser discutido como política pública também. Mas, em nenhum momento, ao longo desses quase 5 anos, nós vimos qualquer tipo de manifestação exagerada que fosse dessa família, por exemplo. Olha, o próprio senador Roberto Rocha, ele disputou 2 eleições, a primeira e agora. Nessa agora a gente viu um pouco mais de exposição em razão dele precisar se retirar da campanha. Mas o Paulo já estava internado há algum tempo e ainda assim sempre muito discreto, não apenas ele, mas também a família toda. Ou seja, sempre se manteve ali, né, na discrição, na serenidade, buscando ali não misturar, né, esses assuntos que são tão delicados. Então, assim, mais uma vez, eu coloco como qualidade, inclusive, esse viés, né, dessa família que agora vive esse momento de dor, de luto e que ainda assim se mantém unida, se mantém discreta, vivendo esse momento. Vamos acompanhar os 2 últimos twitters aqui para chamar também o John Coutrin. Vamos acompanhar também o Twitter agora do ex-governador Flávio Dino, senador eleito também, se manifestou a respeito da morte do Paulo Roberto. Está aí então minha solidariedade à família do jovem Paulo Roberto Diniz Rocha, que agora está no reino. Que Deus conforte seus pais, Roberto e Ana, irmãos, esposa e filho. Tá então a mensagem, né, a manifestação. Não fez uma menção direta, né, ao próprio Roberto Rocha, né? Colocou seus pais, Roberto e Ana, né, ali entre parênteses. Irmãos, esposa e filho. Agora também quem se manifestou foi o presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto. Vamos acompanhar. Lamento pelo falecimento do jovem Paulo Roberto Diniz Rocha, filho de Roberto Rocha, e Ana Cristina Diniz. Que Deus dê a resignação necessária para que a família e amigos consigam conviver com essa dor. A gente percebe manifestações, inclusive o Everton e a Elisiane eram colegas de
Aliás, são colegas de Senado, Sim. né? Ainda são, né? O senador Roberto Rocha já está no mandato. São colegas de Senado aí, o Everton, a Elisiane Gama e também o Roberto Rocha, são os 3 senadores que representam aqui o estado do Maranhão, mas a gente percebe manifestações aí. Flávio Dino está num campo oposto, mas já foi do mesmo campo político do Roberto Rocha, manifestações pró e contra, no caso, quando eu disse na eleição deste ano. Esse é um momento que você nem pode Claro, colocar obviamente, absolutamente obviamente. nada, né, Tiveram várias manifestações de deputados também, várias manifestações de deputados que caminharam nessa eleição contra, a favor. E só antes de passar para ti, John, em relação a essa questão de debate da família, chamar um caso também que foi muito emblemático, Kate, também, que nos acompanha. O Bruno Covas também, que era prefeito de São Paulo, na época no mandato, ele foi com o filho no jogo do Santos. Me parece que nunca tinha ido no estádio lá na Vila Belmiro do Santos, e foi com o filho, foi muito criticado na época, e ele comentou, olha, estou ouvindo, foi no ápice da pandemia ainda, estou ouvindo porque talvez seja a última vez que eu tenho essa oportunidade de ir no jogo com o meu filho, e ele foi muito criticado e foi a última vez. Depois ele faleceu. Então, para as pessoas pararem também de só apontar o dedo, foi a última vez que ele teve a oportunidade de ir com o filho num jogo de futebol, que era o desejo do filho dele e dele também, obviamente, e foi o que aconteceu. Depois o Bruno faleceu, mas teve essa oportunidade de realizar um sonho dele e do filho dele de ir ao jogo do Santos, que ambos são torcedores do Santos e foram a esse jogo antes dele falecer. Então, só para a gente ter, às vezes, compreensão, refletir um pouco antes de apontar o dedo para qualquer pessoa. John Coutrinho. Sem dúvida, destaca aqui o que a Kate falou da descrição, né? Só pessoas bem próximas, pessoas muito próximas, sabiam da real gravidade dessa situação, né? Kate, quem sabe disso. Eu até conversava com um parlamentar sobre em que ele também era uma pessoa muito próxima ao senador Roberto. Ele já falava, né? O senador Roberto teve que ir a São Paulo porque já é uma situação muito complicada, os médicos chamaram a família para estar perto desse momento. Aí talvez os momentos finais, né? A época ali esse parlamentar me falou. Bom, no caso dos tweets aí foram divulgados, né? O Flávio talvez aí já perdeu um filho, né? O Flávio já perdeu um filho, sabe o que é essa dor, né? Sabe o que o Roberto está sentindo nesse momento. O Flávio perdeu o filho dele também. O Marcelo, né? Também ele por conta de um problema de asma, né? Foi ao hospital, mas infelizmente faleceu. E foi também um momento muito difícil para o Flávio, porque ele passou um bom tempo numa situação muito difícil ali em Brasília. Quem acompanhou ele de perto também sabe da situação. E agora o Roberto também enfrentando esse mesmo drama, não é? Mas, como o Eduardo falou, também é importante deixar essa questão de política de lado, né? É importante nesse momento que todos dê força, manifestem, façam suas manifestações ali de apoio, né? Derem força para o Roberto, que precisa nesse momento, né, precisa da ajuda dos amigos, né, precisa de orações também, é importante que as pessoas estejam orando pela família do Roberto Rocha, pelo Roberto Rocha, porque nós temos conhecimento dessa ligação tão próxima entre ele e o Paulo, né? Eles eram muito próximos mesmo, pessoas ali, filho, pai... Pai e filho, né? Pai e filho. Para além disso. Para além disso, viu? Para além disso mesmo, e sabe do amor que tinha um para o outro, não é? E a gente sabe que, nesse momento aí, o Roberto está nessa situação em que talvez, né, ainda não tem nem caído a ficha, não é? Não tem. Até porque está naquele trâmite, exatamente, né? onde queria chegar, aquele momento, né, que a pessoa, às vezes, está com o filho no hospital, né, talvez só vai cair a ficha. E está cuidando de toda a burocracia. Ainda tem isso, também, né? Também tem a burocracia de... Tem que vir para cá, o corpo vai ser chega na madrugada, né? velado, vai ser ainda na madrugada, quer dizer, não teve tempo ainda nem de absorver direito o que está acontecendo. Né? Naquela situação mais complicado, vai ser amanhã, né? E depois também, os outros dias que virão, serão dias difíceis para a família do senador. Mas nós também estaremos orando, né? Pedimos também que todos orem pelo senador, pela família dele, para que possam mais rápido sair dessa situação. Eu queria só fazer um pedido, assim, de verdade, queria chamar a atenção dos colegas jornalistas, porque eu penso que quem de fato é jornalista tem sensibilidade, mas queria pedir, assim, de todo o meu coração, que antes de escrever, né, qualquer linha que seja, pensa, né? Faz um exercício que é muito simples. Será que eu gostaria de ler o que eu estou escrevendo, se fosse para mim? Então, pensa nisso, né? Porque a gente já viu alguns textos circulando que são difíceis de absorver, viu? São difíceis de entender que existem pessoas fazendo esse tipo de
de escrita num momento como esse. Estamos falando aqui de uma família que está dilacerada e que tem uma criança, inclusive, no meio. Uma criança que perdeu o pai. Para além dos adultos, tem uma criança também. E tudo aquilo que fica escrito fica para além, né? Fica para depois. E aí depois isso pode ser lido também. Então, pensar, né? Fazer esse exercício simples de imaginar que, nesse momento, não misturar as sessões, né? Às vezes a pessoa tem ali uma mágoa, tem ali sei lá o quê, uma treta. Esquecer disso e focar que essa família, assim como tantas outras, né, passam por esse momento de dor. E aí, antes de escrever, manda uma mensagem, né? Deixa lá só uma mensagem de oração, de força, que certamente vai ser muito mais aproveitada nesse momento. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui com o John e com a Kate também. Claro, como eu disse, acompanhando toda essa situação. O Ciro já trouxe informações aqui. O corpo do Paulo deve chegar na madrugada de hoje. Como o John já falou, a Kate, eu também. Enfim, as mensagens que nós mostramos aqui. Muita oração aí, fé, e que Deus possa confortar. Complicado, é um momento complicado, mas que Deus possa confortar o coração da família e também dos amigos. Olha, agora a gente vai a Brasília com a Raniele Veloso, que tem informações sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste. A Raniele participa ao vivo agora conosco, trazendo informações a respeito desta vinda, né? O presidente Jair Bolsonaro, que deve focar mais a campanha também, está focando, na verdade, aqui na região Nordeste. É isso, Raniele, uma boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Meus sentimentos também ao senador Roberto Rocha e a toda a família. Olha, sobre as viagens dos presidenciáveis neste segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro vai ao Nordeste pela primeira vez neste segundo turno e também depois que ele fez aquela associação entre analfabetismo e o voto dos nordestinos, que deu vitória a Lula nos 9 estados. O Nordeste tem mais de 42 milhões de eleitores e a diferença de votos entre Bolsonaro e Lula foi de 13 milhões. Pois bem, durante a sua participação em Recife, Bolsonaro se reuniu com líderes cristãos em uma reunião ali que ele citou principalmente as prioridades da sua pauta conservadora e até pediu desculpa pelas falas em relação à pandemia. Ele disse que isso se deve ao fato da sua educação ter sido muito rígida e também pelo tempo que passou no Exército, mas reforçou que acredita que o governo federal fez todas as medidas possíveis para combater a pandemia que hoje soma quase 700 mil mortos em todo o país. Ele também foi recebido por apoiadores e líderes ali na zona sul de Recife. Parte da Avenida de Boa Viagem foi interditada para receber o presidente Jair Bolsonaro, que faz um aceno neste momento ao Nordeste e também aos cristãos, inclusive com viagens ainda nesta semana, né, no fim de semana, a Teresina e aí a São Luís. Raniele, o ex-presidente Lula, né, também está na concorrência aí no segundo turno, é o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, também o ex-presidente Lula, que é candidato aí no segundo turno, estão nessa concorrência aí nesse segundo turno no Brasil. O ex-presidente Lula também, ele está cumprindo a agenda do Nordeste, não é isso? Exatamente. É uma região que para Lula é decisiva, diferente para Bolsonaro, que teve a maior parte dos seus votos no sul, no centro-oeste e no sudeste do país. Lula não, precisa do Nordeste para ter essa vantagem sobre Bolsonaro, que no primeiro turno foi de 6 milhões de votos. Ontem ele já cumpriu a agenda em Salvador, na Bahia, e hoje ele cumpriu, agora pela manhã, em Aracaju, capital do Sergipe, no Sindicato dos Bancários. Lula falou que a prioridade é combater a fome e citou o valor do repasse federal para as escolas públicas. Para os alunos de ensino fundamental e médio, o valor repassado é de 36 centavos para cada um, é o mesmo desde 2017. O governo federal faz um repasse anualmente de 3,2 bilhões de reais para as escolas, mas não é o suficiente, é tanto que algumas escolas estão oferecendo ali biscoito e quissuque para as crianças na hora do lanche. Lula também falou sobre outras propostas, inclusive propostas que foram incorporadas de Ciro Gomes, ex-candidato à presidência, que é a renegociação de dívidas de 80 milhões de brasileiros. Ainda hoje ele cumpre a agenda em Maceió, capital de Alagoas, que está no olho do furacão por causa daquela operação da Polícia Federal que afastou o governador Paulo Dantas, candidato à reeleição,
que é do MDB e tem apoio do aliado de Lula, Renan Calheiros, senador com quem eu conversei ontem, e ele disse que, apesar dos indícios da Polícia Federal, da prática de rachadinha e desvio de cerca de 54 milhões de reais, quando Paulo Dantas era deputado estadual. Teve um probleminha no sinal da Ranieri, mas a informação foi passada na sua grande maioria, né? Desse cumprimento de agenda, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na região Nordeste. A Ranieri explicou aí esse cumprimento de agenda nesse segundo turno, na disputa de segundo turno de ambos os candidatos. Amanhã a Ranieri vai estar de volta, trazendo mais informações aqui no Jornal da Difusora. A primeira edição já foi no finalzinho ali. 1h46. E agora um recado para você, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zayo Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Isso mesmo, eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br, zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, aí pode só me dar uma colaboração aí, Thiago, por gentileza, aí pelo WhatsApp. Os números são, o 98 DDD, né, 98428-4649. A Zayo Informática fica localizada na rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. A Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Olha, intervalo rapidinho, na volta tem as notícias do interior do estado, agora 1h48. A gente volta já. 1h51. Agora já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Eu, Diogo Coutrin, Kate Almeida, a gente segue com o JD, agora 1h51. E você pode continuar interagindo conosco, como todos os dias faz, né? Mande seu recado aí para a gente pelo WhatsApp, interagindo, deixe seu elogio, sua denúncia. Diga apenas seu alô, de onde você está falando aí, dê o seu alô que a gente fala aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição. Essa interação, né? Essa troca de papo aqui é muito bacana, muito legal, tá bom? Você pode se manifestar de qualquer lugar do Maranhão, o telefone está aí na tela, é o 98 DDD 99196-8622, 99196-8622. Mande sua mensagem, não esqueça de se identificar, né? Falar de onde você está falando e seu nome, tá ok? Fique à vontade para interagir conosco. Agora a gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, mande sua mensagem e agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. O bairro Araçagi, o condomínio Costa Araçagi, vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. Pois é, e sabe o melhor de tudo? É que já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp. O DDD é o 98 e os números são o 991090335 ou então o 991884845. Venha se surpreender com todas essas facilidades que a Flanera e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Recadinho dado, agora 1h53 e a Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com o SESI e Senai, oferece vagas gratuitas para o curso de produção de lanches. Quem tem essas informações ao vivo, conversa conosco, é o José Carlos, diretamente lá de Caxias. Zé Carlos, boa tarde a você.
Boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos. Pois é, vamos falar de oportunidade hoje. Esse curso é destinado às mulheres que tenham concluído o 6º ano do ensino fundamental, com idade a partir de 16 anos. Ao todo estão sendo ofertadas 120 vagas, sendo 2 turmas. Uma à tarde, aliás, 2 à tarde e 2 à noite. Então, são 4 turmas. As inscrições começaram hoje, nesta quinta-feira, e as mulheres interessadas devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Políticas. Então tivemos um probleminha com o Zé Carlos, mas ele estava falando sobre essa oportunidade, né? A gente vai seguindo aí falando sobre essa programação, você vai acompanhar mais detalhes dessa oportunidade, empreendedorismo, que é tão fundamental, tão importante no Jornal da Difusora, na sua 2ª edição. A gente traz mais detalhes a respeito deste assunto. Agora, 1h55. A gente segue agora direto para a Imperatriz, porque tem uma campanha da Defensoria que tenta diminuir os índices de subregistro no município. Também é assunto super importante essa questão da diminuição do subregistro, não é isso, Marcelo? Boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora. Nesta quinta-feira, essa iniciativa, como você destacou, da Defensoria Pública para combater essa questão do subregistro. Um levantamento parcial feito aqui na cidade de Imperatriz mostrou índices alarmantes. Tem gente que não tem nenhum tipo de documento civil. Por isso, a Defensoria vai promover durante toda a semana que vem diversas ações para facilitar a emissão desses documentos. É um mutirão para o combate ao subregistro e vai abranger os bairros mais populosos aqui da cidade de Imperatriz, o 2º maior município do estado do Maranhão. Eu conversei com o defensor público Fábio Carvalho, que explicou esta iniciativa. Nós iremos aos bairros. Há alguns bairros que foram selecionados. Na segunda-feira, nós estaremos no Bacuri. Na terça-feira, nós estaremos no bairro Santa Lúcia. Na quarta-feira, no bairro Santa Rita. Na quinta-feira, na Vila Chico do Rádio. E na sexta-feira, se tudo der certo, na Coquelândia. Essa iniciativa do Ministério Público, da Defensoria Pública, melhor dizendo, aqui na cidade de Imperatriz, como explicou aí o defensor, o Fábio Carvalho. A emissão de documentos para qualquer pessoa, basta chegar em um dos locais de atendimento que vai funcionar nos CRAs, o Centro de Referência de Atendimento Social. E aí, as pessoas que, porventura, têm alguma dificuldade, por exemplo, para tirar a segunda via de um documento, vai ter o atendimento imediato, promovido aí pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Essa campanha é importantíssima, viu, Marcelo? Para trazer dignidade, né, na verdade, algo que a pessoa realmente precisa desses documentos para fazer praticamente tudo na sua vida. Então, campanha importantíssima, já aconteceu aqui na capital, no interior também, em outras unidades, também aí na Imperatriz, certamente, subregistro que é um problema muito grande, não só aqui no Maranhão, mas em todo o país, e que de fato precisa de iniciativas como essa, como você falou, da Defensoria Pública. Valeu, Marcelo, obrigado aí, um ótimo dia para vocês aí, todos em Imperatriz. A gente segue agora com os destaques, né, dos municípios em foco, com Jéssica Lima. Olá! A Associação de Mães e Amigos do Autista e Pessoas com Deficiência de Santa Quitéria do Maranhão e a APAI, com o apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, realizaram um dia de lazer em comemoração ao Dia das Crianças, com atividades lúdicas para as crianças autistas e com deficiência, também para as suas famílias. O evento contou com o apoio de comerciantes, secretários, vereadores e comunidade em geral. Estiveram presentes no evento a secretária da Mulher, o secretário de Cultura e Turismo, o supervisor de Educação Especial e a supervisora da Educação Infantil. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, 1h58. E você que está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais.
um exclusivo clube de desconto. Desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer junto a família, principalmente nós idosos. Conta para ele a novidade. Baixe nosso aplicativo, Dr. Home BR, a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Recado dado, agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Uma hora e 59 minutos, agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Eu, Kate Almeida e John Coutrin vamos estar esperando vocês aqui. Intervalo é rapidinho, segura conosco. Voltamos já já. 2 horas e 3 minutos agora, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Daqui a pouquinho a gente vai ler o recadinho do pessoal que já mandou alô aqui pra gente. Sua participação, essa interação que é sempre importante, viu? Agradecendo mais uma vez o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. E agora a Fiat Revemar tem um recado importante para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, 2 horas e 4 minutos. Mandando um abraço aqui para o Augusto, que está acompanhando a gente lá em São Benedito do Rio Preto. Também o Marcelo, que está acompanhando a gente na cidade da Raposa. O Rafael e a Olívia, que estão acompanhando a gente aqui no centro de São Luís. E também o Raimundo, que está acompanhando a gente aqui no bairro da Camboa. Obrigado aí, o carinho de todo mundo. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens aqui, se der tempo, vai participando conosco, tá bom? 2 horas e 4 minutos. E olha, o deputado estadual Iglesias Moisés confirmou que deve deixar o PSB depois de declarar voto favorável à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. A polêmica surgiu após o deputado Iglesias Moisés usar a tribuna da Assembleia no começo da semana para declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro neste segundo turno. Após esse pronunciamento, o deputado Bira do Pindaré, presidente em exercício do PSB, mesmo partido de Iglesias, usou as redes sociais e afirmou que quem declara apoio ao Bolsonaro está confirmando que não pretende continuar no PSB. Bira ainda completou: a porta da rua é a serventia da casa. Até me surpreendeu, porque o Bira do Pindaré, no período da eleição, tentei falar com ele várias vezes em relação a perseguições que eu vinha sofrendo dentro do partido pelo secretário Ricardo Capelli, da mesma forma que tentei falar com o agora eleito senador Flávio Dino também. Nunca me responderam, nunca responderam as petições que a gente fez pedindo informações acerca da propaganda eleitoral, porque eles me tiraram o horário eleitoral da TV, né, no dia do meu aniversário, no dia 19 de setembro, pelo fato de eu não ter declarado apoio ao Flávio Dino, eles me levaram um processo de expulsão no dia do aniversário, né, pedindo minha expulsão no meio da campanha. O Ricardo Capelli, secretário de comunicação, começou a difundir fake news em blogs de pouca relevância, mas direcionando isso para nossas bases, principalmente no interior, levando o meu eleitorado a crer que eu não era mais candidato, e fui vítima de verdadeiras perseguições. E me soa até como surpresa o candidato derrotado Bira do Pindaré agora dizer que a porta da rua é serventia da casa. Eu que estou à disposição dele, caso ele opte por me expulsar, não tem problema nenhum do partido. No mesmo dia, o presidente do PP, o deputado federal André Fufuca, afirmou que se Iglesias saísse do PSB, que o parlamentar seria bem-vindo, caso optasse em se filiar ao Partido Progressista.
Recebo com muita alegria. Fufuca é um amigo, tive a oportunidade de, inclusive, ser professor dele na universidade, um aluno humilde, um aluno dedicado, hoje deputado federal influente, e um partido como o PP, que é o 4º maior partido do Brasil a partir do ano 2023. É uma honra muito grande receber o convite. Convite de quem sabe valorizar quem faz a boa política e não de quem persegue, como é o caso dessa direção autoritária do PSB. Nós também tentamos conversar com o deputado federal Bira do Pindaré, que é o atual presidente em exercício do PSB, sobre a polêmica levantada em torno dessa possível expulsão do deputado estadual Iglesio Moisés do partido. Mas ele preferiu não se posicionar sobre o assunto. Iglesio revela ainda que, no entendimento dele, não há mais condições de permanecer no PSB. Muito difícil a permanência no PSB. Eu não vou parar de me posicionar em relação ao autoritarismo desse corpo diretivo que tomou posse do partido. Diga-se de passagem, uma comissão provisória, não é nem um diretório ainda legalmente constituído, né? Mas eu estou aí vendo possibilidades jurídicas de me desvincular por discriminação partidária e perseguição grave. Pois é, parece que não está dando mais liga, né? Entre o Iglesio e o partido, né? Eu imagino nessa fala do deputado reeleito, né, Iglesio, duas situações, né? Eu, inclusive, me manifestei na semana passada pelo Ponto e Vírgula, e dizendo exatamente o seguinte: eu sei, né, até porque a gente observa os pronunciamentos do deputado Iglesio e sabe que ele tem um posicionamento firme, né? Ele disse muitas verdades, e aí eu só ouvi verdades, na verdade, dessa fala do Iglesio. Só que eu questiono por que à época também ele não se levantou, por exemplo, na própria tribuna, né, chamando a atenção, criticando, fazendo essa fala que agora ele traz à tona, né? O meu questionamento com relação ao deputado Iglesio é esse. Eu repito, né, o teor, né, da fala dele, eu vejo que tem só verdades, né? Ele falou de perseguições e a gente vivenciou isso, trouxe aqui, inclusive, algumas delas, né? Imagino que tenha sido um tempo muito difícil para ele e para outros colegas, outros pares, igualmente prejudicados dentro da própria Assembleia. Mas questiono as razões pelas quais ele não se pronunciou antes, né? E aqui fica, inclusive, o espaço para que ele possa, então, responder isso, né, no momento oportuno. E também já fazer uma referência para que outros temas sensíveis eles possam ser postos no tempo adequado. Afinal de contas, a gente sabe que esses temas são referentes à situação do Maranhão. E aí, nesse momento, não pode estar deixando para depois, né? Tem que ser agora. Afinal de contas, são milhares de famílias que precisam de retornos. E até hoje a gente não tem, de vários temas aí que a gente traz aqui no Jornal da Difusora. E volto a falar, espaço está aberto para que possa dizer, né, responder, né, sobre esses questionamentos, de não ter feito isso antes e só agora. John Coutrin, pela fala, né, do Iglesio, já falando também na tribuna, mas falando aí como recebeu a nossa equipe, parece que ele já está meio que preparando o terreno, né, para poder deixar o PSB. Ele falou com muita mágoa, né, do PSB e, inclusive, elogiou o Fufuca, disse que pode ser um caminho normal, que tem um relacionamento bom com o Fufuca. Parece que já está meio que acertado isso aí, só falta aí aparar as arestas, não é isso? Assim, o Iglesio até pontuou na fala dele, não é, que há uma brecha eleitoral para que possa o deputado sair sem perder o mandato, né? E ele falou ali, jurídica, né? Exatamente, a questão jurídica aí, que ele fala de discriminação, perseguição, né? Mudança do conteúdo programático, do partido, essas coisas todas podem haver a possibilidade do candidato, né, eleito sair de um partido sem perder o mandato, né? E ele fala com muita convicção, né? Exatamente. Então, acho que ele deve estar estudando isso, né? Deve estar estudando, por isso ele tem feito essas declarações públicas para aí, né, reforçar essa tese de que ele está sendo perseguido pelo partido. Na campanha... Dá embasamento, né? Dá embasamento, Claro. Exatamente. Dá provas ali, juntar provas para que possa aí a justiça dar uma decisão favorável a ele. Na campanha, né, como a gente colocou, a gente não viu também essas... ele fala isso, né? Ele preferiu, movimentações. ele preferiu ficar um pouco mais, né, trabalhar a campanha, mas sem falar isso, talvez, segundo ele, né? Ele tem dito para não prejudicar a campanha do Carlos Brandão. Que o Brandão... Mas por pouco não prejudica dele, né? Pois é. E o Brandão, o Iglesias está criticando o Flávio, né? Mas o Brandão nada mais é que a continuidade do governo Flávio, né? Sem dúvida. Não critico o Brandão, mas critico o Flávio, né?
Ali é a dobradinha, né? Pois é, até então... E o PSB é o partido do governador Carlos Brandão também, exatamente, o PSB é o partido do governador Carlos Brandão. Me parece que o Iglesias, a Kate colocou aqui, você também, John, me parece que a chateação do Iglesias é com o partido. Não é nem muito com o Carlos Brandão, é muito com o partido, ele não né, falou do governador eleito, não. Ele está falando mesmo, sobre a perseguição sofrida dentro do partido e ele citou nomes, né? Ele cita aí nomes durante a fala dele e está bem claro isso. Agora, o Iglesias sempre foi muito autônomo, né, no sentido de falas, de posicionamentos, e é exatamente sobre isso que eu questiono. Por que não, à época, já que ele tem essa autonomia, essa firmeza na fala, já trouxe outros temas, mas é necessário que se explique por que também. E é bem capaz de trocar de sigla, mas continuar na base governista, né? Pode ser também, com essa posição mais independente também. É preciso também, viu, Eduardo, é preciso também ouvir o outro lado, né? Saber o que o Capelli tem a falar, o Flávio tem a falar, porque assim, quando você está no partido... A gente procurou o Bira, por exemplo. O Bira, né? O Bira que não quis se manifestar, você tem que se adequar ao que o partido... por exemplo, a ideologia que o partido está apoiando, né? O Iglesias é muito independente, né? A gente sabe disso, né? Mas quando você está num partido, você tem que se adequar também às normas do partido, às diretrizes do partido. Talvez houve esse conflito também dentro do PSB, né? O partido, alguma direção, talvez o Iglesias não seguia essa direção do partido, né? Algumas diretrizes, normas dentro do PSB, porque quando você se filia a um partido, você já sabe, né? O PSB hoje é um partido que é de centro-esquerda, né? Hoje está ligado à campanha do Lula. O Iglesias, já, por outro lado, faz críticas ao Lula, né? Faz críticas ao PT, o partido que ele era filiado. Recente, pois né? Já foi filiado ao PT, já foi aliado do Lula, já defendeu o Lula, né? Hoje faz críticas. Por que se filiou ao PSB, né? Já que o PSB é um partido que hoje está na base, né? do PT e apoia o Lula, né? E agora declara voto ao Bolsonaro. Então tem essas questões também divergentes em relação ao Iglesias e ao próprio partido dele. Eu acho que isso nem tem tanto, viu, Diogo Trim? Porque se a gente for fazer uma análise aqui, como é aquela frase que diz, minha farinha pouca, meu pirão primeiro? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro? É o mesmo caso a gente do governador reeleito. A gente vê o PDT, por exemplo. O PDT no segundo turno o Lula, né? O Ciro tem respeitado a decisão. Ele tem ficado calado, mas não tem dado declaração. Ele vai com o partido. Ponto. Não tem feito nenhuma declaração polêmica, não tem tumultuado para ter respeitado o partido. Sim, respeitado o partido. O partido, entendeu? Talvez. E ele falou, mas, gente, a ele falou, vou respeitar a decisão do meu partido. O espaço que ele não teve, as condições pelas quais o partido não deu para que ele pudesse ter ali, de alguma forma, condições igualitárias para poder fazer a campanha dele. Mas por que isso? Tem que saber o motivo. É esse que a gente quer saber por quê, né? Por quê? Qual é o motivo disso tudo, né? E por que não falou a época também? Tem isso também, porque não falou a época. Né? É importante também saber o que o partido pensa em relação a isso, qual é a posição do PSB e de quem está dentro do partido. Por que isso em relação a isso? É verdade, é fato? Né? Até para justificar se houve ou não a perseguição. Exatamente. Só lembrando que depois dessas falas, o Iglesias ele tem discursado na Assembleia, enfim, falado publicamente. A gente percebe que o secretário de comunicação, a quem ele direcionou, gravou inclusive aquele vídeo que a gente mostrou aqui no Jornal Difusora, primeira edição, ele não tem se manifestado a respeito destas declarações do Iglesias, especificamente pelas redes sociais, e a gente procurou também o presidente do PSB aqui do estado do Maranhão, que é o deputado federal Bira do Pindaré. Nós procuramos, falamos com a assessoria de comunicação e ele que não quis se manifestar a respeito do assunto. Só um exemplo, o Iglesias também teve problema com o PDT, quem não lembra do PDT, só que o Everton deu a carta, né, acho que foi a carta, na época, a anuência, para ele sair do partido sem nenhum tipo de problema. Sim. O Everton não criou problema, não. Vai sair, então? Deixou o Iglesias sair tranquilamente do PDT, não criou problema para ele, né? Porque o Iglesias também criou... Vai em paz. Houve um problema lá no PDT também, não é? Lá com a direção do PDT. Só o Iglesias também tem que se acalmar, né? Criou problema com o PDT, com o PSB, agora deve estar medando para o partido. Né? Também, aí o Iglesias porque ele também tem essa postura independente, né? Tem essa postura independente por isso também. Eu estou falando, quando você vai para o partido, você já sabe ali qual a postura do partido, que o partido defende, qual a ideologia, não é? Assim foi no PDT, teve problema lá no PDT também, né? Agora no PSB, né? Então acho que o Iglesias é independente, nem sabe disso, é uma pessoa independente. Mas tem que ter partido, né? Não tem jeito. Precisa do partido, precisa também se adequar a algumas questões partidárias, né? Se você é de grupo, você é de partido, você também tem que se adequar, né, Eduardo? Também sim, claro. Aqui também tem direção partidária, né? E a gente sabe que um partido pode estar aqui hoje, numa outra eleição ele pode estar em outro campo, né? Caminhando em outro campo. Isso é normal da política. Por exemplo, você tem hoje, o PSB tem 11 deputados, né? O que acontece? Alguns deputados, por exemplo, eleição na Assembleia, já alguns declararam protelino, né? Mas a direção do partido, não, vamos acalmar um pouquinho, vamos esperar mais um pouco. E os deputados estão obedecendo. Se formando também, né? Exatamente. Os deputados estão obedecendo. Então,
ou seja, você está no partido, você tem que obedecer também o direcionamento do partido, né? Então, só dando um exemplo aí para quem hoje, a questão do Iglesias, né? Relacionado ao PSB, porque quem está no partido sabe, quem já foi filiado, quem é membro do partido, sabe o que acontece no partido, tem essas coisas todas. A pessoa tem que se adaptar realmente. Pode não concordar, né? Você não concorda com o posicionamento, mas você está lá e você também tem que se adaptar melhor. Como uma eleição de Assembleia, por exemplo, não é isso, João? 2h17. Outro assunto que tem repercutido também é que a Rosiana Sarney, deputada federal agora eleita, e também o irmão Zequinha Sarney declararam voto ao ex-presidente Lula. É isso, Kate? É isso, né? Assunto que eu vou dividir aqui com o João Coutrin, até porque a própria Rosiana disse numa oportunidade que não era segredo, né? Que o apoio dela seria para o ex-presidente Lula, porém ela não tinha manifestado isso não, né? Publicamente ela não tinha manifestado não. Estava ali no interesse próprio, né? Um apoio pessoal, mas ela não tinha falado. Agora ela resolveu falar, né? Disse que o apoio dela é sim para o ex-presidente Lula, que isso já estava meio que óbvio, né? E até pelas inclinações, pela questão da amizade, por todas a história política, né? O apoio dela não poderia ser diferente que não fosse para o ex-presidente Lula. E aí a dobradinha, né? É mais um, né, John, da família Sarney agora, que, portanto, se manifesta. Os irmãos, né, John? Os irmãos. A gente lembra que a Simone Tebet veio aqui no Maranhão, né? A Simone Tebet, que era candidata do MDB, que é o partido da Rosiana, o qual ela preside aqui no estado. E a Rosiana só fez uma reunião, um jantar, né? Jantar. Mas você pega uma foto, tem uma foto da Rosiana na Rua Grande, tem uma foto no centro histórico, onde a Simone Tebet fez o evento, não tem. Não. Né? Ela não participou de nenhum evento público ao lado da Simone. Tebet aqui em São Luís, nunca deu aliás, John, só para complementar, Roberto Costa foi, exatamente. A própria Rosiana quase não tem foto pública da campanha, inclusive. Exatamente. Né? Então ela fez questão de receber, pela questão do partido, mais uma vez, né? Respeitando o partido dela, o MDB. É uma mulher também, né? Claro, respeitou aqui, recebeu, fez um jantar, tudo bem. Mas não deu declarações públicas e nem participou de nenhum ato público ao lado da Simone Tebet. Por quê? Não mesmo. Já se sabe que ela tem aí já tinha uma tendência de apoiar o Lula. No diretório do MDB, assim como 11 diretórios no país, já estavam apoiando o Lula desde o primeiro turno, né? E o Maranhão parece que também estava incluso. E agora ela externou, né? Fez a questão de externar o segundo turno, já numa declaração. A emissora pertencente à família dela, ela disse que vai apoiar o Lula, né? Não tem como não apoiar o Lula. Assim como também o próprio Zequinha Sarney, ontem também nas redes sociais, fez a declaração, essa pauta do meio ambiente. Né? Botou em letras garrafais. Garrafais, né? E muita gente já pensa, já quer ser ministro, né? Zequinha já está pensando... Era ex-ministro do meio ambiente. Né? Era ex-ministro. Uma pasta hoje, né? Já é ex-ministro. Né? Ele é secretário do meio ambiente lá em Brasília? Ele é secretário. Ainda é atualmente. Está secretário lá. Isso. Mas, assim, as relações do Grupo Sarney sempre foram muito boas com o Lula, a gente sabe disso. O Sarney, quando presidente do Senado, deu sustentabilidade, né, governabilidade, estabilidade para que o Lula governasse. Até foi feito pedido de impeachment. Pedido de impeachment não. Até tem, na época, quiseram ali, movimento ali no Congresso contra o Lula, mas o Sarney segurou. E de lá para cá, a relação dele sempre foi muito boa, tanto do Sarney quanto do Lula, né, e da Rosiana também, que já foi líder. A Rosiana já foi líder do Lula ali no Congresso, a gente sabe disso, é importante lembrar, não é? Então, sempre se manteve ao longo dos anos essa relação muito boa, e muita gente questionava, né, até ontem, mas eu pensava que ia apoiar o Bolsonaro, ficar neutro, porque o Bolsonaro nomeou um parente, né, da Rosiana do Sarney aí num tribunal, né, e isso acabou gerando aí a possibilidade do grupo apoiar o Bolsonaro, mas não. Mantém essa tradição, pragmatismo. Pau é pau, né? pedra é pedra. Exatamente. Mantém esse pragmatismo do Sarney, talvez ele já avaliando aí que o Lula ganha as eleições, né, já decidiram antecipar. Já o Sarney, ele não declarou nada, né? Não tem uma declaração oficial e nada do Sarney se ele vai apoiar o Lula ou o Bolsonaro. Oficialmente não tem. Né? Pelo contrário. Pelo contrário. O Sarney sabe que... Está todo mundo bem, recebe todo mundo. O Sarney é assim, sempre foi governo, nunca foi oposição. Quem ganhar, se o Lula ganhar, apoia o Lula. Se o Bolsonaro ganhar, apoia o Bolsonaro. Exatamente. Sou aliado do Lula, do Bolsonaro. Quem ganhar, estarei do lado. Esse é o jeito do Sarney fazer política, esse jeito dele, né? Olha, vai ter agenda aqui em São Luís, aqui no Maranhão, né, dos presidenciáveis aí, os candidatos a
presidente, o Lula e também o Bolsonaro vão ter atos aí a favor das duas candidaturas. Para hoje, por exemplo, está marcada aqui em São Luís uma carreata em favor da candidatura do ex-presidente Lula. O ato está marcado para as 6 horas da tarde, com concentração na área do Quatrac, aqui na capital São Luís. A gente teve informação que deve essa carreata percorrer aí vários bairros aqui na Grande Ilha, na região metropolitana de São Luís. Então aí um ato pró-Lula hoje, né, quinta-feira, a partir das 18 horas. Carreata que está sendo convocada. E amanhã acontece também aqui na capital maranhense o evento Mulheres com Bolsonaro, com a participação da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senadora eleita Damares Alves, que foi inclusive ministra aí do governo federal. O encontro político está marcado para o meio-dia no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. Então, movimentação grande aí nos próximos 2 dias, tanto pró-Lula quanto pró-Bolsonaro, os dois candidatos que concorrem neste segundo turno à presidência da República, quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Olha, 2 horas e 22 minutos, o Thiago acabou de me confirmar aqui uma informação que chegou agora há pouco, não é isso, Thiago, que o senador Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha, ele confirmou agora pelas redes sociais, confirmou agora a informação, a assessoria do senador Roberto Rocha informa que o velório e o sepultamento de Paulo Roberto Diniz Rocha serão realizados aqui na capital São Luís. Portanto, aí, então, os horários que a gente ficou de confirmar ao longo da programação, claro, a gente vai estar passando também as informações, mas o velório terá início às 6 horas do dia 14 de outubro, então, portanto, a partir das 6 horas da manhã, na Central de Velórios Pax União, no Cano da Fabril, na Sala 5, que fica na rua Oswaldo Cruz, né, na região central aqui de São Luís. E o sepultamento ocorrerá às 17 horas, portanto, às 5 da tarde, no cemitério Jardim da Paz. Foi a informação que o Ciro já tinha trazido, né? A partir das 6 horas da manhã, o dia todo, né, praticamente, amanhã às 6 horas da manhã, acontecendo o velório a partir das 6 horas da manhã, e o enterro só acontecendo ali, o sepultamento às 17 horas, já no final da tarde, às 5 horas da tarde, informação que chegou agora há pouco, viu? Agora há pouco aí, então, portanto, essa programação do velório às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã de amanhã, o velório, e às 5 da tarde, portanto, já no final da tarde, acontecendo aí o sepultamento. E mais uma vez as nossas condolências aí, aos pêsames aí a toda a família e também a todos os amigos familiares. Claro, a gente vai estar acompanhando aí o desenrolar de toda essa situação lamentável. Em nome de todo aqui, o Jornal da Difusora, primeira edição, John Coutrin, Kate Almeida, claro, Geisel Marques também. Os nossos pêsames aí aos familiares e amigos. A gente vai estar acompanhando toda essa programação também de amanhã envolvendo o velório e sepultamento do Paulo Roberto. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, a gente volta amanhã a partir de 1h10 da tarde. Até lá.